A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido Senhor, estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Perguntas tais que fazem: onde é que está escrito na Bíblia a palavra hóstia? Onde é que está escrito na Bíblia a palavra Eucaristia? Onde é que está escrito na Bíblia o milagre da transubstanciação? Perguntas essas que fazem a nós católicos, achando eles, ou pelo menos, não é, tentando nos pressionar, nos colocar, não é, nos colocar para baixo, ou mesmo sabendo, como lá dentro nós sabíamos, quando era herege, que a Igreja Católica não era idólatra. Quebrei imagem por ignorância, que sabia que santo é uma coisa e ídolo são outras. Duas coisas totalmente distintas. Então, pergunta essas que fazem pessoas que não são católicas, não é? E até mesmo pessoas que são católicas, mas que seguem as heresias atuais. Pergunta essas que fazem. Você sabia que essas perguntas fizeram também a Jesus? Sim, fizeram também a Jesus. Essas perguntas fizeram também a Jesus. Verdade. Quando nós deparamos com João capítulo 6, no discurso na sinagoga de Cafarnaum, sobre o pão vivo descido do céu, ou seja, sobre a Eucaristia, eles perguntam para Jesus assim, ó, no versículo 30, ó: que milagre fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Olha aí. Eles também indagavam de Jesus. Eles também interrogavam Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Meu querido irmão, essas pessoas heréticas sabem que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo. Sabem. No fundo, sabem que a Igreja Católica é a única igreja fundada por Cristo. Que nela está contida a verdadeira fé que salva. Veja, eles faziam isso com Jesus, sabendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. A Sagrada Escritura é clara quanto a isso. Não é? Mas que milagre fazes tu, olha só. E todo o discurso de Jesus, todo o ensinamento de Jesus que Jesus vai dar aqui é sobre o milagre da transubstanciação, é sobre o pão ser ele. De ali estar no pão, está ali, não é? Corpo, alma e divindade dele, ou seja, ser ele próprio. Porque ele diz no versículo 51, repare: eu sou o pão vivo que desceu do céu, olha aí. Então, ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas por que eles murmuravam? Mas por que perseguiam? Veja o versículo 41. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Aqui está. Meu querido irmão, a perseguição à Eucaristia hoje é ferrenha como no tempo de Jesus. Basta abrir os olhos e percebermos que essa perseguição é ferrenha ainda hoje. Mesmo sabendo, e olha que muitos deles sabem, porque eu estava lá nas heresias e sabia, e por isso que foi um dos motivos da minha volta, ou seja, de eu vir para a Igreja Católica. Você sabe por quê? Porque eu queria uma igreja que apresentasse não símbolo, não representação, mas a carne e o sangue de Cristo, como diz João 6. E andei por aí e não encontrei nenhuma. Até que resolvi um dia, depois vou trazer o terceiro testemunho, fundar uma seita, não é? Que desse a carne, que não fosse símbolo nem representação, mas que desse a carne e verdadeiro sangue de Jesus, como diz ele próprio em João 6. Por isso aqui, ia vendo e trabalhando aqui nessa palavra, não é? Nesse discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum com os judeus, e vendo que ele próprio vai dizendo que ele é o pão da vida. Como está escrito no versículo 58. Preste atenção. Este é o pão que desceu do céu.
Não como o maná, que era símbolo. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come o símbolo morre. Quem come o símbolo não se salva. Quem come a carne de Jesus e o sangue de Jesus, que se alimenta de mim, vive por mim. Veja o 57. Assim como o Pai me enviou e vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne, não diz representação símbolo, a minha carne, preste atenção, a minha carne, olha só, viverá por mim. Não como maná, vai dizer Jesus nesse discurso aqui, que foi dado a vossos pais no deserto. Eles comeram e morreram, comeram e se perderam. Mas aqui está o pão verdadeiro. Veja, quando Jesus fala que este é o pão verdadeiro, preste atenção. Olha aqui, versículo 32. Aí eles começam falando, né? Eles dizem aqui no versículo, vamos pegar o 31 primeiro. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Olha aí eles já disseram isso para Jesus. Aí Jesus, nós vamos pular aqui para o 32. Jesus diz assim, ó, de rosa, ó. Em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Não era o pão do céu, não era o pão da vida, não era o pão que dá a vida eterna. Não era. Era um símbolo. Quem come símbolo já está condenado. Por isso que eu andei como macaco de galho em galho, juntamente com minha esposa, atrás de uma igreja que desce a carne, mas não que não desce símbolo, e sim desce carne, que não desce representação, e sim desce sangue de Jesus. Andei e não vi nada, não encontrei nada, como diz aquele louvor, né? Olha aí. Vossos pais comeram o símbolo e morreram, mas aqui está o pão. Olha só. Olha, continua aqui, ó. De verde, 32, parte B. Mas o meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Pacata, aqui está. Mas o meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. 51, retornemos de outra vez para 51, que diz o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, a Bíblia Sagrada, ela é clara, ela é óbvia, eu não consigo entender como as pessoas leem isso aqui, passam por cima, distorcem, ou então é cego, não vê nada. Como podem, amados? Meu povo se perde por falta de conhecimento, já dizia Deus aos réus. Porque aqui a Bíblia é explícita, é clara demais para nós. Jesus está apresentando, eles disseram para Jesus o quê? Dai-nos um milagre. Versículo 30. Que milagres fazes tu para que vejamos e cremos em ti? Olha aqui. Vê com os olhos da fé a presença viva, real, corpo, alma e divindade de Cristo na Eucaristia. Mas, irmão, você continua dizendo Eucaristia. Isso aí não era apenas um pão. Por que você continua chamando isso de Eucaristia? Abra a sua Bíblia, pega, vou colocar aqui o lado do meu texto, não vou pegar porque sei de cor. Lucas capítulo 22, versículo 19. A Bíblia Sagrada diz, depois Jesus tomando o pão, Jesus tomando o pão, depois de ter dado graças, repito, depois de ter dado graças. Preste atenção, a ação de graças de Jesus, depois de pegar o pão, ele deu o quê? A ação de graças. Meu querido irmão, essa palavra Eucaristem, ela vem do grego. Ela vem do grego, Eucaristia vem do grego, que traduzido para nós, na nossa Bíblia, em toda a Bíblia tem, quer dizer que Jesus pegou o pão e deu a ação de graças. Essa ação de Eucaristia significa ação de graças. Jesus pegou o pão, depois de ter dado a Eucaristia. A ação de graças. Preste atenção. A palavra grega, Eucaristia, traduzida em português, significa ação de graças. Veja, Jesus deu a ação de graças. Partiu essa Eucaristia, deu aos discípulos dizendo o quê? Tomai e comei. Isto é... Presta atenção. Olha o verbo. Isto é. Veja que Jesus, o verbo está no afirmativo. 100% afirmando que isto é o meu corpo. Veja que aqui, para os calvinistas, Jesus teria dito: isto
Isto é o símbolo do meu corpo. Para os luteranistas, isto é a representação do meu corpo. Veja. Mas nem isso nas Bíblias deles tem. A mais adulterada que a linguagem de hoje, não encontrei isso aqui, falando de símbolo e representação. Em nenhum canto na Bíblia você vai encontrar dizer símbolo ou representação. Que milagre fazes tu? E Jesus vai apresentando o milagre da transubstanciação. Meu querido irmão, o milagre da transubstanciação. Nós estamos vendo que a Eucaristia é o quê? A ação de graças. O milagre da transubstanciação, milagres fazes tu. Jesus apresenta o milagre da transubstanciação, ser sua carne, sua presença viva. Ele declara, sou o pão vivo. Então, quando Jesus dá em Lucas, voltemos para Lucas, para chegarmos até o milagre da transubstanciação. Quando Jesus distribui para os seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Então, Jesus está dizendo que a sua igreja vai dar para nós o seu corpo, ou seja, sua carne e seu sangue, porque ele diz a mesma coisa no versículo 20, com o seu sangue, com o cálice que está no, né, com o sangue que está no cálice. Prova esta que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 28, que quem come do pão e bebe do cálice indignamente está pecando contra a carne, ou seja, contra o corpo e o sangue de Cristo. Veja que não é símbolo, é corpo, é sangue, diz São Paulo. Pegue e você vê, e eu vou colocar o texto aqui. Pegue na sua Bíblia, tome nota. 1 Coríntios 11, versículo 28 e 29. Que milagre fazes tu? No mesmo... Então ali nós vemos São Paulo afirmar isso. Então que milagre fazes tu? Jesus disse, meu corpo, meu sangue será entregue por vós, porque em minha igreja ali já nasce, junto com o milagre da instituição da Eucaristia, já nasce o quê? O sacramento. Quando Jesus está instituindo ali o sacramento da Eucaristia, que é o maior sacramento, já está nascendo também o sacramento da ordem. Veja a ordem ali, ó. Fazer isto. Ou seja, fazer isto e será entregue por vós. Fazer isto. Então, quer dizer, a igreja faz, ali nasce o sacramento da ordem. Porque ele está ordenando a sua igreja, a igreja apostólica. Veja, ali já nascem esses dois sacramentos. Mas quando nós olhamos que milagre fazes tu, eles pedem o milagre da transubstanciação, que seja mostrado, como hoje as heresias pedem que seja mostrado na Bíblia. Já falei onde é que está a ação de graças. E vou falar a outra, onde está a palavra hóstia. A palavra hóstia significa vítima. Ele foi a vítima pelos nossos pecados, diz a Bíblia. Ele se ofereceu como vítima de expiação pelos nossos pecados. Aí está. Vítima, hóstia, significa vítima. Vítima de expiação. Aí está. A palavra hóstia, o termo hóstia, significa vítima. Eucaristia é empregado pelo termo teológico e litúrgico da igreja ao pão vivo descido do céu, o próprio Jesus, porque a Eucaristia para nós é Deus. Jesus disse, ele é claro aqui, ó. Aqui no 51, eu sou o pão vivo. Que diz. Então esse pão, ele é o quê? Vivo, não é o pão morto, não é símbolo. Símbolo é morto, representação é morto. Ele está dizendo, eu sou o pão vivo. Vivo. Não é o pão morto, é vivo. Pão vivo. Na primeira carta aos Coríntios 10:16, São Paulo diz, falando do milagre da transubstanciação, São Paulo diz o seguinte: o cálice de bênção que consagramos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Olha aí. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aí está. Meu querido irmão, São Paulo está afirmando o pão que consagramos. Outras traduções, a Ave Maria mesmo diz benzemos. Outra tradução diz que consagramos. Então o pão consagrado, a hóstia consagrada, ela é Jesus, pão vivo descido do céu. Repito. Eles pedem o milagre e Jesus mostra o milagre através do milagre da transubstanciação. Veja aqui, ó. Eles murmuravam contra Jesus, versículo 41, outra vez. Murmuravam então dele, os judeus, porque dissera, de verde agora, ó. Eu sou o pão que desceu do céu. Tá vendo?
Aqui está, mas olha só o versículo, o menor versículo dos evangelhos e de toda a Bíblia, se eu não estou aqui enganado, é o versículo 48, que diz assim, ó, de João 48, olha só. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Que eu sou o pão da vida. Versículo 49. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Meu querido Senhor, quem come símbolo, quem come representação já está condenado. Se morreram aqui, se emprega o termo condenação. Perdição, perdidos. Morreram, morte. Morte para Jesus não é a morte física, mas é a condenação ao inferno. O próprio João 8,51, Jesus disse, em verdade vos digo, quem guardar minha palavra jamais verá a morte. Está referindo-se à morte física. Por mais que alguém guarde sua palavra, que é escrita e a oral, vai ficar aqui para sempre? Não. Porque Jesus está citando o quê? Da imortalidade da alma. Então, veja. Versículo 50. Este é o pão que desceu do céu. Olha aí. Para que não morra todo aquele que dele comer. Pacata. Peraí, não morra? Então vamos viver aqui para sempre? Não. Esse morra é para que não seja condenado todo aquele que dele comer. Mas tem o quê? A vida eterna. Olha aí. Veja só. O 54. Ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e vou ressuscitar no último dia. Aqui está. Meu querido irmão, está dizendo que quem come a minha carne, presta atenção no verbo, a minha, e bebe o meu sangue. Veja que o verbo está no presente, tem a vida eterna. Não diz terá a vida eterna, diz já tem a vida eterna. Quem come da minha carne bebe meu sangue. Mas os judeus no 51 disseram, a estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo como pode este homem dar-nos de comer de sua carne. Um protestante disse para mim, o mesmo protestante que colocou dinheiro para eu ser pastor na seita dele, que ofereceu dinheiro para eu ser pastor na seita dele, disse assim, ó, os judeus estavam certos. Eu falei para ele, depois eu fico com Jesus, você fica com os judeus, com a doutrina judaica aqui, que é a sua doutrina, e eu fico com a doutrina de Jesus, que é a doutrina da Igreja Católica. Por quê? Porque nós estamos vendo que a Bíblia está dizendo... Olha a resposta. Jesus poderia ter dito no 53 em resposta a esses judeus. Não, meus amados irmãos. Eu estou falando desse pão que simboliza ou que representa a minha carne. Não. Vamos ver se Jesus disse isso em 53. Ponga a lupa para a orelha, ver o que vem. Olha aí. 53. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Pacatá. Que? Isso mesmo. Jesus afirma com mais veemência, com mais profundidade no 53. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá a vida em vós mesmos. Outra tradução diz, não tereis a vida verdadeira. Que vida verdadeira é a eterna, a eternidade. Então, nós estamos vendo aqui, onde São Paulo fala no milagre da transubstanciação, e ele diz ainda no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 17, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, ou seja, uma só igreja, porque todos nós comungamos de um único pão. Cristo vive descido do céu. Pão vivo. Do pão vivo descido do céu. Olha aqui, versículo 48. Eu sou o pão da vida. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alimenta desse pão vivo. Que não é representação e nem símbolo. Olha o que diz o 55. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Assim como o nosso corpo necessita tomar o café da manhã, almoçar e jantar, a comida de todos os dias, aqui está dizendo que a carne de Jesus e o sangue de Jesus é verdadeiramente comida, porque temos que alimentar a alma todos os dias da carne e do sangue de Cristo, a cada santo sacrifício da missa.
Uma vez eu conheci uma pessoa que era coordenador do Terço dos Homens, que disse assim para mim: nós só podemos comungar uma vez por mês, receber Jesus na Eucaristia uma vez por mês. Eu falei assim: todos os dias. Chamei ele para falar com o padre, ele começou a teimar comigo. Quando eu fui perguntar ao padre, fomos falar com o padre, ele correu, porque sabia que a Bíblia Sagrada, eu disse para ele todos os dias. Lá em Números diz que essa comida é uma comida cotidiana, ou seja, de todos os dias. Quando Jesus diz aqui, verdadeira comida, minha carne, verdadeira comida, meu sangue, verdadeira bebida, está dizendo que todos os dias nós temos que alimentar a alma com a carne e o sangue de Jesus. Um herege disse para mim: aqui está o símbolo, porque Jesus disse que minha carne é uma comida, que meu sangue é... Oxe, perdão, mas quando Jesus diz que minha carne é verdadeiramente uma comida, quer dizer que a carne de Jesus é o quê? É um pão. Meu sangue verdadeiro é uma bebida, quer dizer o quê? Que o sangue de Jesus é um vinho. Meu querido irmão, depois do milagre da transubstanciação, você vai olhar para aquela hóstia e você vai continuar vendo pão. Você vai olhar para aquele vinho e vai continuar vendo vinho. Porque transubstanciação é a mudança da substância. Mas os olhos da fé, eita labaçoi, os olhos da fé vai dizer o quê? Que é 100% sangue de Jesus, 100% carne de Jesus e mais presente, vive real na Eucaristia. Ah, irmão, você está enrolando e cadê a palavra hóstia? Hóstia eu já lhe disse, vítima. Mas eu vou pegar para você aqui em Isaías. Todos nós sabemos que Jesus foi a vítima pelos nossos pecados, que se ofereceu pelos nossos pecados. Isaías, no capítulo 53, versículo 10, diz assim, ó: mas aprovei ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida, olha aí, oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias. E a vontade do Senhor será por ele realizada. Aqui está. Né? No sofrimento, na angústia suprema de Jesus, que Jesus disse: Pai, se possível, afaste-me este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho, vítima, foi vítima, sem ter pecado nenhum. Não é? Deu sua vida para nos resgatar do pecado. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz: o sangue de Jesus nos purifica. Não é? Jesus que pega o sangue da Imaculada, 100% sangue da Imaculada, 100% carne da Imaculada, para nos salvar no sacrifício da carne de Cristo. O sacrifício da carne de Cristo é atualizado pela igreja, não é um novo sacrifício que a igreja realiza, mas é atualizando aquele que ele diz: fazer isto em memória de mim até que eu venha. E a igreja continua atualizando esse santo sacrifício, que é a Santa Missa. Muito bem, aqui está, não é? Se ele oferecer sua vida em sacrifício, hóstia. Se ele oferecer uma hóstia. Tem uma Bíblia antiga, dessas antigas, que as folhas é marrom, bem antiga, da tradução de um padre, ex-pastor de Natal também, ex-protestante. Tem ela, uma Bíblia bem alta, que diz lá: se ele oferecer uma hóstia. Olha só. Ou seja, se ele oferecer como vítima, ou seja, se ele oferecer uma hóstia, salvará uma posteridade duradoura. Então, meu querido irmão, nós estamos vendo que a Sagrada Escritura ela é clara e que ela está nos ensinando verdadeiramente aquilo que eu estou transmitindo para vocês. Começamos aonde? Que milagre fazes tu para que criamos? Veja, então Jesus disse que o pão do deserto nossos pais comeram e morreram. Mas eis aqui o verdadeiro pão que Deus dá. Olha só. Outra vez. Versículo 32. Parte B. Mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. A Eucaristia é verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o quê? A Eucaristia, a ação de graças. Eucaristia. Pão de salvação. Pão de vida eterna. Como está no versículo 54. Que é como minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia. O maná é o símbolo. Quem comerem morreram. E quem comer, continua morrendo. Então, no culto de Santa Ceia dos protestantes é o maná. Porque é representação. Porque é símbolo. Jesus disse: comerem e morreram. Outra vez. Aqui no versículo 58. Presta atenção. Este é o pão vivo que desceu do céu. Ponto.
Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Está dizendo que é o pão verdadeiro que o Pai dá. A Eucaristia é o pão verdadeiro, é o pão vivo. Olha o que ele continua dizendo agora, ó. Olha só. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Aí está. Que o maná era o símbolo. Então quem come o símbolo, a representação, morre, não se salva. Agora, a parte B. Quem come deste pão viverá eternamente. Se nós pegarmos o versículo 58, a parte A de cima, né, que está de verde, e a última de baixo, que está de verde, vamos só ler as duas. Vamos lá. Forma o versículo 51. Olha só. Este é o pão que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Pá, cata. Aqui está. Meu querido irmão, está claro demais para nós. Mostrando para você transubstanciação, hóstia e eucaristia. Mostrando para você, de um lado, o símbolo, o maná, representação, e de outro lado, o pão verdadeiro que o Pai dá a Jesus, pão verdadeiro. A Eucaristia é o pão verdadeiro, o pão, a centralidade da fé cristã. Né? Como Paulo vai assegurar, pregando à igreja de Coríntios sobre a Eucaristia, não é? Tanto no capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do versículo 16, como no capítulo 11, a partir do versículo 23. Ministrando aquela igreja, a Igreja Católica de Coríntios, no sacramento da Eucaristia. Muito bem. E a Sagrada Escritura, para nós encerrarmos, em Atos dos Apóstolos. Veja só, no capítulo 2, versículo 42, olha o que diz. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. A Igreja Católica é a única que traz, é a única onde está a doutrina apostólica. Sucessão apostólica e tudo mais. Magistério. Nas reuniões em comum, olha aí. E na fração do pão. A missa era chamada pelos apóstolos de fração do pão. Primeiro nome da missa. Fração do pão. E nas reuniões. Veja que todos os dias era celebrada a fração do pão na igreja primitiva. Presta atenção. Versículo 46. Unidos de coração frequentavam o templo todos os dias e partiam o pão nas casas e tomavam comida com alegria e singeleza de coração. Aqui está. Todos os dias. Lá nas seitas é uma vez por mês o culto de Santa Ceia. Aqui na igreja primitiva a celebração do pão era todos os dias, como até hoje é todos os dias. A cada 5 segundos é presidida uma missa no mundo. É celebrado o santo sacrifício no mundo. Não é? Como diz no livro de Malaquias, o sacrifício será celebrado do nascer ao pôr do sol. Ou seja, de 5 em 5 segundos uma missa é celebrada no mundo. Por isso que Jesus disse em 24 de Mateus, por causa dos escolhidos, que a Santa Missa, o Santo Sacrifício que ele mandou a sua igreja fazer em Lucas 22, 19, versículo 20, é esse santo sacrifício que impede do mundo ser destruído. Sem a missa no mundo, esse mundo já teria se desvanecido, já teria sido destruído. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser, deixando aqui os agradecimentos aos nossos irmãos que estão nos ajudando aí, né? Nosso irmão Thales, nos ajudando a divulgando esse apostolado no seu canal, né? E Bíblia, Livros e Café. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o canal do nosso irmão Thales, que é ex-protestante também, nordestino. E também vou deixar do irmão, né? Do irmão do canal Jesus é o Caminho, né? Eu vou deixar aqui Denis Alves, também na descrição, que está divulgando também esse apostolado, nos ajudando a chegar aos 1000 inscritos. Meus irmãos, quando eu chegar aos 1000 inscritos, eu vou gravar a terceira parte do testemunho, onde eu já tinha articulado a igreja, uma seita, quando eu era protestante, articulado essa seita aí e quando eu estava organizando a doutrina dela na Bíblia, foi onde veio a conversão ao catolicismo. Então Deus abençoe, compartilhe, se inscreva. Vou deixar dos dois canais dos dois irmãos aqui na descrição. Vá lá, se inscreva no canal deles. Ensinam a apologética em defesa da fé. São 2 ex-protestantes, assim como eu e minha esposa. Homens que ensinam a verdade, que defendem a verdade pela fé, pela tradição, pela Sagrada Escritura. Homens da patrística. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada, sempre virgem.